além de uma simples leitura. Os livros são verdadeiros companheiros e eles podem estar ao nosso lado durante todo o processo de crescimento. Quem adquire o hábito da leitura durante a infância tem a oportunidade de ter verdadeiros companheiros para toda a vida. São eles que vão estar com você durante os desafios da adolescência e também durante a vida adulta. No programa de hoje, nós vamos conversar com uma grande amiga minha que tem o hábito da leitura aí desde a infância e que não perdeu esse amor pelos livros. Não saia daí, porque o Entre Livros vai começar. Mas, Isabela, que alegria te receber aqui no Entre Livros, depois de tanto tempo sem a gente se ver, e para falar sobre algo que a gente gosta tanto, Foi que começou a nossa amizade, na verdade, literalmente. É verdade, a gente começou a amizade por conta da literatura e estamos aqui hoje de novo para falar sobre livros. Literatura, muito bom. E aí, como é que surgiu esse seu amor, esse gosto pela leitura? Eu sempre fui privilegiada em estudar em escolas que me incentivaram a ler e ter pais que me incentivaram a isso. Eu estudei dos 4 aos 8 anos na UNEC, na Jairo Grossi, e lá tinha toda sexta-feira, você tinha que pegar um livrinho e na segunda devolver. Eu pegava o mesmo livro. Eu lembro O Joelho Juvenal. Eu não sei nem de que autora que era, mas eu lembro certinho das páginas e de tudo. Depois de um tempo foi crescendo, eu acabei trocando de escola, fui para o Menino Jesus e lá tinha um clube de leitura que fui tesoureira, vice-presidente, presidente do clube ao longo dos anos e tinha também essa troca, a gente ficava uma semana com os livros e escrevia resenhas sobre eles na aula de literatura e tudo. Legal, então a escola teve um papel assim, fundamental para que você Sim. desenvolvesse esse gosto, né? E também sua família tinha esse incentivo, né? Sim. E quais histórias assim te acompanharam nesse início e depois para sua adolescência? No início foi sempre contos infantis, as princesas e tudo que vinha numa caixa. Você lembra desses livros que vinham na caixa? Uma coleção, uma maletinha. Tinha várias coleções dessa que meu pai sempre me influenciou na literatura a manter esse foco. E eu não tenho muito dos livros, mas eu guardei um dos primeiros livros, que é a Agenda de Carol. E é um livro muito importante na fase que se lista da mulher que está se desenvolvendo ainda, que é uma criança e está passando para a adolescência. É literalmente o que esse livro fala e ele te ensina o mínimo da adolescência, te introduz a ele de uma forma muito boa. E tem vários livros da autora que tem de menina para menina, Girls, a revista, e eu tinha todos, a coleção inteira. Tem algum título aí especificamente da adolescência que você pode apresentar pra gente? Jogos Vorazes, lógico. A melhor distopia que você pode ler na sua vida. Alcançou muita gente, né? Ali por volta de 2016, 2017, Jogos Vorazes estava assim no auge. O auge de tudo. Na verdade, o Jogos Vorazes acabou, entre aspas, em 2017, 2018 com o último lançamento, mas eu conheci ele em 2014. Nossa. Eu li ele quando tinha o primeiro e segundo filme, mais ou menos. E foi amor à primeira vista. Eu não gosto muito de livros não reais, longe da minha realidade, distopias, fantasias, mas Jogos Vorazes me prendeu. E tá marcado na minha pele. Literalmente. E em resumo, do que se trata Jogos Vorazes? O que acontece nesses livros? O primeiro livro, Jogos Vorazes, conta a história da Katniss e do Peeta, que uma distopia, um mundo que não existe, diferente da nossa realidade, provavelmente norte-americana, ali numa América que foi dividida entre 13 distritos e uma capital, e que acabam tendo uma rebelião ao longo dos anos e a capital elimina o distrito 13 por demonstrar poder sobre esses rebeldes. O livro apresenta a Katniss, que está no mundo dela e
Exatamente no primeiro dia, na primeira página do livro, é a colheita, que é onde uma garota e um garoto são selecionados para ir para os Jogos Vorazes, que é literalmente onde jogam 24 adolescentes para apenas um sobreviver e ser digno de morar na capital. Esses 12 distritos são diferenciados, por cada um tem uma função nele. O distrito 12 é a mineração, temos os distritos 1, 2 e 3, que são os distritos mais ricos, mais próximos da capital, que têm mais poder aquisitivo e são os tributos carreteiros, que a gente costuma chamar nos jogos, que eles são mais bonitos, são mais fortes e são mais a maioria entre os vencedores. Aí o primeiro livro conta a Katniss sobrevivendo nessa arena. O final, literalmente, é quando acabam os jogos. A Susan Collins, ela tem um marco em todos os seus livros de Jogos Vorazes, que é terminar cada capítulo com algo muito, extremamente marcante. E Em Chamas é a continuação disso, que também há outros jogos, a Katniss volta para a arena e começa a rebelião contra o governo totalitário do Snow. Na sequência a gente tem o poder que a população teve, todos os distritos se juntaram contra a capital e a esperança é literalmente a esperança que esse povo quer ter no final da sua vida, que é eles tentando derrubar o poder da capital, tentando tirar o poder do Snow e mostrando que eles têm voz, que os jogos são errados e que a população merece respeito. E o sucesso foi tanto, gente, que os 3 livros não bastaram. A autora precisou escrever mais coisa porque os fãs cobravam. E nasceu assim a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, né, Maria Isabela? Que chegou em 2018? Chegou em 2018, que é esse amorzinho aqui, que não é uma sequência, literalmente, dos jogos, porque a história, a Susan deu um fim em A Esperança, não tem como ter uma prolongação disso. E a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes conta como surgiu os jogos, como foi a adolescência do presidente Snow e como ele se tornou o carrasco que ele é hoje em dia, no presente de Jogos Vorazes. E esse livro continuou alcançando muita gente, fez com que novos leitores descobrissem Jogos Vorazes. E agora vem um filme aí, né? Vem um filme esse ano, depois de 10 anos esperando por esse livro, esperando pelo filme, a gente vai lançar em novembro. O trailer tá espetacular, assistam. É o melhor filme de todos. A editora Rocco, que publicou até então todos os livros de Jogos Vorazes, tem investido bastante na divulgação, principalmente em relação ao filme, porque espera-se, né, que o lançamento do filme impulsione novamente aí as vendas dos livros, e é bem provável que a galera que está aí no início da adolescência de hoje venha conhecer um pouco mais e se tornar algo próximo da Maria Isabela aí. E que o mundo da distopia volte, porque deu uma parada muito grande. A gente teve se eu não me engano, assim... Um hiato muito grande, depois de Conto da Aya, foi o último distopia que marcou mesmo, e depois disso nunca mais tivemos nada. Sim. No próximo bloco nós vamos continuar falando sobre livros, e dessa vez, alguns em comum entre a Maria Isabela e eu. Não saia daí, o Entre Livros volta já! Feliz Jogos Vorazes, que a sorte seja sempre a seu favor. Suzanne Collins. O Entre Livros está de volta e o assunto de hoje é crescer com a literatura. Nesse bloco, eu e a Maria Isabela vamos continuar conversando sobre alguns livros que foram importantes aí para o nosso desenvolvimento. Eu e a Maria Isabela estudávamos juntos entre 2018 e 2019, e um dia ela chegou assim, do nada, me entregou esse livro e falou: toma, lê. E eu achei ela muito esquisita, mas eu decidi ler, achei o título interessante, Cartas de Amor aos Mortos, e iniciei assim a leitura. E a gente continuou falando aí sobre outros livros, né, em comum. Amizade e trocas de livros semanais, cada um lendo um livro que o outro indicava, e tá aí até hoje. Entre esses, assim, tem algum
que você possa dizer, nossa, uma personagem desse livro me inspirou a ser a mulher que eu sou hoje? Tem a protagonista deste livro, que é a protagonista de O que há de estranho em mim, da Gayle Form, que ela é internada numa clínica psiquiátrica pelo seu pai por simplesmente gostar de mulheres. Nos Estados Unidos é comum os pais terem clínicas de reabilitação para as pessoas com transtornos mentais, para elas voltarem para a sociedade e serem normais, vistas pela população. E não há de errado, né, nada de estranho nela, que ela possa ter que sofrer todos os procedimentos que ela sofreu durante a sua internação. Então ela se junta com mais meninas desse internato que eles chamam no livro para fugir e para provar que não tem nada de errado nelas, que ela só está sendo quem ela quer ser e que pessoas LGBTs, pessoas com depressão, não são pessoas estranhas, não são pessoas erradas, são pessoas completamente normais. Uma frase que me marcou bastante no livro e que define o livro inteiro é: ser diferente é ser normal. Continuando aí nessa pegada de assuntos muito fortes, né? Eu percebi que você trouxe As Vantagens de Ser Invisível, que eu também trouxe, o livro do Stephen Chbosky, que é um livro com uma temática muito forte. Sim. Ele vai tratar de depressão, abuso sexual, né? E muita gente até lê o livro e não entende do que é que ele está se tratando, né? Principalmente gente com o filme. Lê o livro muito novo. Esse é o problema. Eu li esse livro muito nova, não entendi do que se tratava. Depois fui ler de novo e fui entendendo algumas coisas. Agora, depois de velha, que eu realmente peguei a maldade do livro. A escrita dele é muito suave para você perceber de cara, sem maldade, o que se trata realmente o assunto dele. Eu indicaria, assim, principalmente para adultos mesmo, assim. Pessoas maiores de 18 anos, completamente. Porque pra gente ter uma noção também, né, de que meninos também estão vulneráveis à violência sexual, né, e que é uma coisa real que acontece e que muitas das vezes fica oculta na sociedade. E uma frase bem marcante desse livro é o que o professor fala em relação quando o Charles pede conselho sobre a irmã dele, que está sofrendo abuso do namorado, que as pessoas aceitam o amor que elas acham merecer. O Charles aceitou o amor da tia dele porque ele achava que ele merecia aquele amor, e a irmã aceitou o amor do namorado porque ele achava que merecia aquilo. É muito legal porque aqui em As Vantagens de Ser Invisível ele vai escrevendo cartas pra gente, Sim. né? E aí, recentemente, a editora Rocco publicou uma nova edição do livro e aqui tem um trecho inédito. E nesse trecho inédito ele conta como ficou a vida dele depois de tudo que aconteceu. É uma nova carta, né? É muito bom assim ver que as coisas podem se ajeitar e assim como ficam bem pro Charlie, podem ficar bem pros leitores. Sim, dá um aquecidinho no coração. E ainda na turma de 2016 existia ali um pack, né? Que é o pack John Green, composto por A Culpa das Estrelas, Quem é Você, Alaska, Will, Deixa a Neve Cair e Teorema Catherine. E um desses livros aí que tanto você quanto eu, que a gente gosta e conversava sobre é Quem é Você, Alaska. Quem é Você, Alaska. Esse livro aqui foi um dos primeiros livros mais longos que eu li. E não sei se foi a melhor forma de começar, não. Porque a literatura. É um assunto meio forte. O livro começa com um personagem que está entrando na adolescência e ele vai para uma nova escola que é um colégio interno, desses que a gente costuma ver na televisão, em que os alunos verdadeiramente moram na escola. E nesse momento ele tá super animado para ser uma nova pessoa, para redescobrir a vida e deixar de ser um menino sério, como ele sempre foi, que ele se considerava sem graça. E aí quando o Miles chega na escola, começa uma contagem, tipo 100 dias antes, 80 dias antes. E a gente, como leitor, fica ansioso para saber o que vai acontecer até zerar a contagem. E aí o que acontece, Maria Isabela? A gente tem spoiler hoje? Não, esse pode contar, porque o livro gira em torno 2014. disso. Quando chega no dia, literalmente no dia, não é? O Miles, ele cria no desenvolver da história uma paixão muito platônica pela Alaska, que é a menina responsável da Alaska.
do título. E a gente, durante o livro, a gente vai descobrindo quem é a Alaska pela visão do Miles, que é uma visão extremamente distorcida da realidade, que ele vê aquela menina maravilhosa, ele se apaixona por ela e ele idolatra ela, coloca ela num pedestal, sendo que ela é uma menina comum, ela tem os problemas dela, ela tem uma depressão que você vai descobrir só depois que você entender o contexto do livro. E no dia, que é literalmente o dia, Alaska Young simplesmente morre. Fica subentendido se ela suicidou, se foi um acidente de carro, mas ela morre. A contagem regressiva é pela morte da Alaska. E aí, isso nem é o ápice da história, porque o livro vai continuar em busca do porquê. E é por isso que eu deixei a Maria Isabela contar o que acontece com a Alaska, porque daí em diante o porquê é a razão do Miles continuar na escola e seguir vivendo. Pra mim, é o melhor livro do John Green. Eu acho A Culpa das Estrelas bom. Bom, mas não é tão... Foi um dos primeiros livros dele, na verdade. A escrita dele... É o primeiro. Literalmente o primeiro. É literalmente o primeiro. E mesmo que seja uma literatura jovem, para o público jovem, é muito pesado a abordagem dele, mas é bem suave. Porque a gente não sabe se ela suicidou ou se foi um acidente. Porque ela estava embriagada em um momento de crise de ansiedade. Pra cada um. Fica pra cada um. Eu entendo que ela suicidou. E uma característica do Miles é que ele amava últimas palavras, né? As últimas palavras. Ele era um cara fissurado por últimas palavras, o que as pessoas disseram antes de morrer. Antes de morrer. E assim, a gente continua por aqui, mas tá chegando as últimas palavras do episódio de hoje. A gente se encontra na semana que vem. Continue de olho no nosso conteúdo através das redes sociais. Até a próxima. Tchau! Tchau!